Desastres como estes de Mariana e Brumadinho têm consequências extremamente sérias sobre os ecossistemas nos quais esses eventos ocorrem. Contextualizando a situação de Mariana, por exemplo, a lama que vazou da barragem há 3 anos atrás comprometeu em larga escala toda a biodiversidade do Rio Doce, chegando a alcançar inclusive os mangues à beira-mar. Ou seja, o evento ele não tem um efeito apenas local, mas ele também se distribui ao longo da bacia hidrográfica em que este evento ocorre, tendo dimensões, então, principalmente sobre a fauna aquática. No caso de Brumadinho, o efeito maior se deu ali no córrego do Feijão, afetando não somente o ecossistema aquático, mas também os ecossistemas terrestres de entorno, alcançando uma área superior a 270 mil metros quadrados de extensão, onde tudo foi dizimado, e no ambiente aquático da mesma forma, ou seja, aquele córrego, podemos dizer que perdeu completamente a sua estrutura biótica. O que vai acontecer, está acontecendo com o rio, que vem logo depois, é que, como esse material já chega um pouco mais diluído, ali nós começamos a ver o efeito maior, por exemplo, dos peixes, inclusive tentando sair da água, e aí sim, por efeitos físico-químicos, uma vez que nós estamos falando de altas concentrações de materiais minerais, principalmente o ferro, que acaba reagindo também com o oxigênio e provocando uma depressão do oxigênio na água e fazendo com que esses animais venham a morrer por anoxia. Mas quando isso acontece com os peixes, que são o topo da cadeia alimentar, significa que também os animais e os micro-organismos e toda a cadeia trófica que está instalada ali também já foi comprometida, porque obviamente o efeito maior é sobre os organismos menores. Um outro efeito que se pode observar também é a perda da transparência da água, por força desse material, desse sedimento que está na água, e que vai provocar então uma depressão também nas algas, que seriam também a base da cadeia alimentar, porque não há penetração de luz nesse ecossistema, então a produção primária acaba sendo diretamente afetada e muito rapidamente afetada, e será afetada em todo o curso do rio, até o Rio São Francisco, onde se pressupõe que essa lama deva chegar. Em se tratando do ecossistema terrestre, nós poderíamos trabalhar aí numa escala de 30 a 70 ou 100 anos para que o ecossistema original consiga estabelecer uma condição de equilíbrio de tal sorte que as espécies originais consigam novamente restabelecer as suas relações, porque quando nós olhamos para uma floresta, por exemplo, a gente enxerga as árvores maiores. Mas há toda uma história por baixo da terra, há toda uma intercomunicação por baixo e também na superfície com as espécies de fundo de floresta, né, que acontece e que vai configurar então o que a gente chama de ecossistema. Já para o ambiente aquático, a história ela é um pouco diversa. Nós podermos ter o rio de volta, termos a água de volta, mas o ecossistema, ou seja, o conjunto de todas as espécies que ali estavam e trocavam matéria e energia entre si, já não existe mais. Vai se iniciar um novo ciclo, uma história de milhões de anos que levou à estruturação daquele ecossistema está perdida para sempre. Que novas espécies ou que espécies que pertenciam ao ambiente anterior vão se reinstalar é sempre uma incógnita, até mesmo para nós biólogos. Falando de tecnologia de extração do mineral, nós temos sim alternativas tecnológicas largamente avançadas, já temos sistemas instalados, inclusive no Brasil, em que não se utiliza água na extração e daí, portanto, tu tem um material, um mineral sólido
e aí você vai trabalhar apenas com empilhamento, reconstituição da paisagem, reconfigurando uma montanha com rejeitos, que é o que mais se utiliza no mundo afora. E mesmo que se utilize o sistema de extração com utilização de água, nós temos tecnologias como, por exemplo, filtro prensa, né? Que o material, ao invés de ser estocado a lama com a água, você passa por esse filtro prensa e do filtro vão sair blocos, né, de material seco que muito mais fácil de armazenar. Você está fazendo uma recuperação de um recurso essencial chamado água, porque também nós temos que considerar a quantidade de água que é utilizada nesses sistemas e que você também deixaria de usar. O problema das barragens de montante é uma questão econômica. Esse sistema é o sistema mais econômico, é o sistema mais fácil de ser construído, mas são também os sistemas mais frágeis, os mais suscetíveis desse tipo de evento. Nós temos pesquisas desenvolvidas no Brasil e fora do Brasil também, né, que nos permitem fazer o aproveitamento desse material resultante da extração como material para a construção civil ou para outros fins e que permitiriam, portanto, não apenas ficar armazenando, mas já direcionando também esse material para outras cadeias produtivas, como produção de tijolos, telhas, enfim. O que impede a reutilização desses materiais é fundamentalmente uma questão de natureza econômica. São necessários investimentos nas tecnologias, é necessário também um controle mais efetivo, porque enquanto nós abrandamos a legislação, abrandamos as exigências para os licenciamentos, nós somos permissivos no sentido de que técnicas ou tecnologias mais baratas e menos eficientes possam ser instaladas. Na medida em que as exigências se tornam maiores, em que a cobrança e o controle se torna maior, naturalmente as empresas acabam dirigindo parte do seu lucro para investimentos no sentido de, então, obter um retorno financeiro, mas também resguardar as questões socioeconômicas e ambientais. A lição que fica disso, se não for aprendida, nós vamos estar repetindo e talvez a muito curto prazo. Veja que se passaram apenas 3 anos de Mariana para Brumadinho e talvez não se passe muito tempo para nós termos outras situações semelhantes a essa, se não tomarmos decisões sérias com relação à questão dos licenciamentos, à questão de revisão de projetos, à questão de prevenção de risco nas barragens existentes, que foi o que se observou, por exemplo, em Brumadinho, um risco anunciado, um relato feito há poucos meses, ou seja, em setembro já tinham sido avisados dos problemas que esta barragem tinha e as medidas não serem tomadas de imediato.